Vamos orar então, irmãos. Aí a gente dá início à nossa aula. Nossa aula hoje será no livro de Obadias. Vamos orar. Senhor Deus, graças ao Senhor estamos presentes aqui. Graças ao Senhor podemos cultuar o seu nome. Graças ao Senhor podemos estudar a tua palavra. Graças ao Senhor, todas essas coisas aconteceram e podemos dar continuidade aos nossos trabalhos aqui na nossa igreja. Tudo graças ao Senhor, Pai. Graças ao Senhor, através do seu Filho, Jesus, que compra para nós, com precioso sangue, preço altíssimo, incontável, compra para nós todas essas coisas, e compra para nós, Senhor, a igreja, e compra para nós, Senhor, a irmandade que temos, compra para nós o perdão, compra para nós a glorificação em Ti, compra para nós, Senhor, todas as coisas que nós podemos adquirir e usar aqui, sabendo que todas essas coisas, Senhor, são dádivas do Senhor. Então, tudo aquilo que compete a nós como igreja, tudo aquilo que é a nossa obrigação, dever e alegria aqui hoje como igreja, foi comprado para nós e nos dado de graça, e nós agora usufruímos, então graças te damos, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe essa aula com a sua poderosa mão e a sua sabedoria, para que nós possamos crescer em Ti, em Jesus, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir em Obadias. Eu penso que é muito bom se a gente puder ler, porque é um capítulo, 21 versículos, e assim a gente pode pegar e contextualizar melhor. A gente não consegue fazer isso em outros livros, que são muito grandes, mas esse é possível, então vamos fazer. Obadias, vamos ler de 1 ao 20, de 1 ao 21. Eu vou ler, irmãos, e os irmãos ouçam. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará a terra? Quem me derrubará em terra? E te elevares, se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não te deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados os teus tesouros escondidos. Todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento no monte de Esaú? E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão,
e serás exterminado para sempre. No dia em que confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas teu irmão, mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-se sobre os teus filhos, sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios. Beberão e sorverão, e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim. E os campos de Samaria e Benjamim possuirá Gileade. E os cativos desse exército, dos filhos de Israel, possuirão os cananeus até Zarafate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. E subirão salvadores ao monte de Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Tem aí a palavra de Deus. No livro de Obadias, eu pensei em fazer Obadias e Jonas, e minha irmã, pensei em fazer Obadias e Jonas, mas ia ficar muito grande, né? E não ia conseguir fazer Jonas, mas Obadias a gente consegue fazer hoje, apesar do tempo. É um livro mais... Ele é mais tranquilo no sentido de conteúdo, né, de tempo. Então, o ponto 1 do nosso estudo ao livro de Obadias é a causa do julgamento. Qual que é a causa do julgamento de Deus? Então, Deus envia esse homem chamado Obadias. E Obadias, ele é um profeta de Deus. Em Obadias mesmo, diferente da maioria dos livros, pouco é falado sobre esse profeta. Apesar da gente ter muito conteúdo sobre os outros profetas, sobre esse pouco é mencionado, sobre sua origem, quem é. Então a gente tem, e eu não vou entrar muito dentro desse mérito, mas nós temos esse profeta chamado Obadias. Ele é israelita, mas provavelmente ele é de Judá, não de Israel do Norte, de Judá. E é chamado por Deus para profetizar, não contra Israel, nem do Norte, nem do Sul. Ele é chamado para profetizar contra Edom. E Edom é os irmãos de Israel, que é o povo que vem de Esaú, né, irmão de Jacó. Então nós temos esse povo. Os irmãos, quando a gente chegar em Jó, a gente vai descobrir que Jó era um edomita.
Jó era edomita, ele não era de Israel. Ele era provavelmente edomita mais raiz do que esses edomitas que nós temos aqui agora em Obadias. Então, nós vamos ver isso quando chegarmos em Jó. Então, qual que é a causa do julgamento? O texto bíblico estabelece uma base jurídica e moral para a condenação de Edom, focando na quebra da fraternidade e na soberba. E esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, há essa quebra na irmandade que há entre Edom e entre Israel, entre Judá. Mas isso aqui, irmãos, eu sei que parece que os irmãos já estão acostumados já leram a Bíblia, já estão acostumados com os textos. Não parece muito correto, entre aspas, né? Porque Deus sabe tudo que ele faz do jeito que ele quer. Mas de uma maneira, numa visão extra-bíblica, numa visão mais analítica, não seria muito correto Deus julgar Edom por causa dessa separação. Porque Edom era um povo de fato separado. Esse pessoal, eles já não tinham nada com Israel, entre aspas, né? Não tinham nada com Israel. E também, quando Israel saiu do Egito, a passagem que eles estavam passando, o caminho que eles estavam caminhando, eles chegaram a certo ponto e encontraram o povo de Esaú, o povo edomita. E o povo de Edom expulsou eles, falou, vocês não deram passagem para eles. Nesse caso, Deus, ao invés de ordenar que eles batalhassem e lutassem, Deus falou, não, passem por outro caminho. Então, eles não passaram por lá, né? Moisés falou, não, nós não vamos passar por aqui, não vamos lutar contra Edom. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que Deus está estabelecendo Edom com duas características importantes. Primeiro, está estabelecendo ele como irmão de Israel, um povo que tinha uma aliança fraternal com Israel. Muito provavelmente por causa disso que Deus não permitiu que eles lutassem lá naquele dia, quando eles estavam passando por lá. E depois, ele vai estabelecer Edom como um irmão, mas um irmão gentio. Ele é um irmão fora da aliança. E aí entra a questão, por que Deus está condenando uma nação, apesar de irmã de Israel, mas fora da aliança, distinta, destacada da aliança? Então vamos lá. Edom era descendente de Esaú, como todos os irmãos já sabem. O nome Edom vem por causa dos pelos, né? Ele era peludo, então Edom é isso, né? Esaú e Edom, esses dois nomes têm a ver com isso. Eles tinham peludos. E aí, esse texto em Obadias tenta destacar, apesar dessa característica, porque nós temos Edom, né? Para falar que é Esaú mesmo, o texto destaca que, ao invés de auxiliar o seu irmão, que era de fato Jacó, Esaú, Edom, que era de fato Jacó, ele aproveitou a Babilônia, quando invade, essa invasão estrangeira a Judá, ele aproveita Edom para ir lá e saquear. Então ele vai lá e faz saques. Depois que acontece a invasão, Edom vai lá e saqueia e mata os sobreviventes, né? Ele faz esse trabalho de descer lá e mata os sobreviventes. Não só isso, como nós lemos o texto é mais enfático. Ele vai falar assim que não somente eles foram lá e saquearam, mas antes eles se alegraram enquanto estava vendo a invasão. Eles estavam fazendo festas, eles deram festas para a invasão que aconteceu. E depois que acabou a invasão, eles foram lá e saquearam.
A referência do texto bíblico aqui, a alturas, ele fala assim que Edom está nas suas alturas, né? Era porque, na verdade, Edom ficava em montanhas ao redor de Israel, em alguns lugares, eles tinham conquistado muito espaço. Dentro de Israel também, eles tinham certas comunidades dentro do território de Israel, nas montanhas, mas eles ficavam ali a leste de Israel, no caminho que a Babilônia fazia para poder invadir Israel em montanhas. Apesar de Israel também ficar em montanhas, mas perto de Edom, Israel era bem mais um vale do que Edom. Eles ficavam em montanhas maiores. Eu vi, quando eu estava fazendo esse estudo, eu vi algumas fotos arqueológicas assim, de onde é que ficava, onde é que os edomitas moravam. Eles moravam na montanha mesmo. Eles faziam caminhos assim na montanha, e a casa deles eles faziam dentro da rocha, assim, ó, em cavernas. Alguns porque o povo era muito grande, né? Mas algumas das suas, eu diria, tribos, né? Alguma parte do seu povo morava lá dentro de cavernas mesmo. Então, quando a Bíblia fala referência às alturas, que eles habitavam nas alturas, nós lembramos do quê? E fazemos essa associação para poder trabalhar com aquilo que nós já estamos trabalhando, que é o conteúdo panorâmico, né? Eu lembro da Torre de Babel, né? E é esse que é o ponto. Simbolizava tudo que Edom estava tentando ser e tudo que as outras nações já eram, principalmente as nações que invadiram Israel, que é autossuficiente, ou melhor, a autossuficiência humana. Então Edom estava indo contra seu irmão Israel pelo seu próprio braço. E quando ele faz isso, ele desafia o próprio Deus. E o que acontece? Quando nós estamos analisando por esse ponto de vista, vamos analisar pelo ponto de vista militar. Quando nós analisamos pelo ponto de vista cristão, divino, biblicamente inspirado, nós sabemos que Deus está guiando todas as coisas. Só que do ponto de vista militar, Edom nunca tinha, com sucesso, tentado invadir Israel, né, e dominar Israel. Esse país nunca tinha tentado lá invadir e dominar. Por quê? Porque Israel sempre foi superior militarmente falando, né? Principalmente na época de Davi, em que Davi conquistou tudo em volta. E o que ele não conquistou, ele fez paz. Ou seja, Davi conquistou toda a terra de Israel, que tinha sido não conquistada por Moisés, não conquistada por Josué, não conquistada pelos juízes, não conquistada por Saul. Davi foi lá e conquistou. Então Davi trouxe a conquista total da terra e a paz. Então eles se estabeleceram como um reino muito forte. Então o que os edomitas pensavam? Nós não conseguimos invadir. Por quê? Porque eles são fortes militarmente falando. Aí quando vem uma invasão, quando eles estão um pouco mais fortes e vem uma invasão externa e destrói eles, destrói Judá, os edomitas aproveitam. Eles aproveitam essa brecha e invadem. Então qual é o pensamento deles? Agora é a hora. Agora é o momento de invadir, porque eles estão fracos e nós podemos ir lá e destruir. Irmãos, a autossuficiência humana, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso agora, ela é aquilo que eu diria, o problema mais abordado por Obadias. A autossuficiência humana, a preocupação em excluir Deus da equação e estabelecer estratégias sem Deus, não colocando Deus dentro da equação, dentro do funcionamento das coisas. Então vamos falar um pouco sobre esse orgulho de Edom. Essa rivalidade de Edom, que não é só uma briga de irmãos,
Mas é esse embate entre a promessa divina e o Edom como suficiente humano, né? E nesse cenário, nós vamos ver como que a soberba de Edom, ao observar a queda de Jerusalém, em vez de ajudar seu irmão, tentar lucrar com a dor do seu irmão. Então temos vários pontos aqui no qual nós vamos começar a estudar. Primeiro ponto. Há uma ilusão muito grande, porque agora nós vamos trazer esse estudo para nós. É óbvio que tudo aqui tem o objetivo de ajudar a gente como igreja. Então há uma ilusão muito grande que os edomitas estavam presos, que era na sua segurança e na sua suficiência. Eles tinham uma lógica militar e numa estratégia militar que eles estavam nas montanhas, seguros, e o próprio Obadias cita isso. Eles perguntam: quem nos derrubará? Quem nos destruirá? E então eles acreditavam que a geografia e a força militar que eles tinham os estavam ajudando, estavam cooperando para eles. E então Deus ele vai falar a respeito de uma lei muito conhecida, que é a lei da retribuição, que é a Lex Talion, que é a lei, todo mundo conhece, de Talião. Qual que é a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. O próprio Deus vai citar essa lei para eles. E Deus vai dizer assim: como você fez, assim será com você. Ou seja, assim como você agiu para com seus irmãos, você receberá de volta. O julgamento de Deus é a simetria perfeita entre a falta de misericórdia de Edom e a forma com que eles teriam tratado sem misericórdia. Só que qual que é o ponto? O ponto é, como que isso é aplicado a nós? Nós temos esse problema, que é essa ilusão de segurança. É uma ilusão de segurança em estratégias humanas que podem ajudar a gente a enfrentar todas as situações que a gente tem. E essa ilusão é a chave para entender Edom, porque nós não estamos alegres quando um vizinho nosso, um irmão nosso, acontece um infortúnio com ele, certo? Nós, como cristãos aqui, nós podemos dizer que não temos esse problema. Só que esse problema, essa atitude de Edom é secundária. Ela não é primária. Ela é secundária ao pensamento de Edom. O que acontece, irmã Célia? O que aconteceu, o que eles fizeram com Israel, aquela maldade de ir lá, invadir e ajudar a destruir depois que o exército passou, partiu do ponto de que eles tinham poder para fazer. Eles tinham segurança de que eles poderiam fazer aquilo e ter sucesso, baseado na mentalidade deles, que era a estratégia militar na qual eles tinham. Ou seja, eles tinham essa ilusão de que o que eles estavam fazendo era possível fazer e eles podiam fazer. E então eles fizeram. Estavam seguros em si mesmos e na sua própria autossuficiência. Só que aí Deus disse assim como vocês tiveram segurança nessa autossuficiência, assim como vocês fizeram, será feito com você. Então, aqui nós temos isso que é a falácia da autossuficiência. E eu chamaria para aplicar para nós, a falácia do recurso. Quer seja qualquer um deles, financeiro, de saúde, status, poder, a falácia do recurso. E eu vou lembrar a vocês uma história para poder ilustrar isso. E vocês vão, através dessa história, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Todo mundo lembra do jovem rico que encontrou com Jesus. Então o jovem rico se encontra com Jesus e ele fala com Jesus assim, parafraseando tudo, né? Bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus responde para ele, depois de repreender, Jesus responde: bom, o que você deve fazer para ser salvo
Basicamente é uma coisa que você já sabe. Cumpre a lei. Cumpre toda a lei. E o que o jovem rico responde? Porque Jesus faz pergunta para ele: você tem obedecido à lei? Você tem feito isso, isso, isso conforme a lei? Ele diz assim para Jesus: desde criança, desde a minha mocidade, desde que eu me entenda por gente, eu tenho cumprido rigorosamente a lei. Rigorosamente a lei. E então, Jesus fala com ele assim: então agora faça o seguinte, já que é assim, venda tudo que você possui, distribua aos pobres e venha e siga-me. Bom, nós podemos pensar, e isso daqui é a antítese de Pedro. Pedro, ao ouvir isso, deve ter sentido, ele deve ter ficado abismado. Eu pensaria que Judas podia fazer esse tipo de consideração que Pedro faz, pelo fato de que Judas ficava com a bolsa e roubava do dinheiro, ou seja, ele era cego por dinheiro, né? Só que aí, o que acontece é que o jovem rico fica triste, vai embora, porque ele possui muitos bens. E aí, Jesus faz um comentário com os discípulos, ele comenta assim: é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no buraco de uma agulha. E aí, irmãos, Pedro responde assim: ora, então quem pode ser salvo? Quem pode? Vocês não sabem por que Pedro fala isso? Alguém quer comentar esse ponto? Por que Pedro fala quem pode ser salvo, então? Alguém tem algum comentário? Alguém já parou para poder analisar esse texto? É o seguinte: quando você tem dinheiro, recursos, como aquele jovem rico tem, tudo fica mais fácil. Por exemplo, aquele jovem rico, dona Célia, ele podia pegar seu dinheiro e contratar o melhor rabino que o mundo tinha. E esse rabino ia ensinar a verdade de Deus para ele. Ou seja, se ele tem o recurso para contratar o melhor professor de teologia, ele vai aprender teologia. Na lógica, aprendendo teologia, você vai conhecer melhor sobre a salvação de Deus. Se você tem dinheiro, muito dinheiro, você pode frequentar a igreja mais bíblica do mundo. Basta você pegar o seu avião e ir lá nos cultos todo domingo. Na melhor igreja, na igreja mais bíblica, mais santa, se você tem o dinheiro, se você tem o recurso. Se você tem o recurso, o dinheiro, na lógica, você pode comprar os melhores livros, Bíblias, as melhores Bíblias de estudo. Você pode contratar e gastar o seu dinheiro para encontrar os melhores lugares, as melhores comunidades cristãs. Essa é a lógica. Essa é a lógica de Pedro. Pedro está fazendo uma constatação extremamente lógica. A mais lógica possível. Jesus disse, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro fala assim, ora, se é difícil para eles, se é difícil, por exemplo, um rico, crente, entrar no reino dos céus, imagina para mim. Eu não posso contratar o melhor rabino. Eu não posso. Eu não posso comprar livros para estudar a palavra de Deus, que é o que eu desejaria, ter dinheiro para ter muitos livros e ter muitos professores e conseguir estudar muito a palavra de Deus, né? Pagar o melhor curso. E aí, o ponto é esse. Aí Jesus vai responder o quê? Vocês lembram da resposta? Jesus vai responder assim: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Porque Jesus pegou a lógica de Pedro e falou, você está certo, Pedro. Jesus não disse que Pedro estava errado. Jesus falou, você está certo, Pedro. Para um rico, é óbvio que seria mais fácil. Mas é impossível para o rico. Quanto mais para você.
Por quê? Porque essas coisas são impossíveis. Esses impossíveis só são possíveis para Deus. E esse é o ponto central. É aquilo que habita o coração de cada um de nós. Em pequena dose, média ou dose alta. Sempre é assim. Se eu tivesse dinheiro, eu conseguiria. Se eu tivesse o recurso adequado, seria mais fácil. Se nós tivéssemos dinheiro, nós poderíamos comprar aqui o lugar. Com um pouquinho mais de recurso, propaganda, marketing da igreja. Sei lá, fazer uma campanha. Colocar outdoors, botando no endereço, comprar equipamentos, equipar a igreja. Ah, se a gente tivesse equipamento. Ah, se a gente tivesse como colocar aqui agora ar-condicionado, top, retroprojetor, instrumentos melhores. Ah, se a gente pudesse. Por quê? Porque o recurso, ele trabalha de que maneira? Dizendo a você que se você o possui, fica mais fácil, fica mais tranquilo. Só que aí, o ponto aqui dos edomitas e o nosso ponto, porque apesar de a gente estar falando de um povo que viveu há muitos anos atrás, né? O ponto central aqui é que nós temos que trazer para nós é que o mesmo pensamento que eles tinham, nós podemos incorrer. E o pensamento qual é? É que o recurso ele supera Deus. Análise, eu falo assim, numa análise bem pequena. O recurso ele supera Deus. Na verdade, se eu tivesse o recurso, eu não precisaria de que Deus agisse com um milagre. Olha só, se eu tiver saúde, eu não preciso que Deus me cure. Não preciso de um milagre. Se eu tiver dinheiro, eu não preciso que Deus arranje os pauzinhos, mexa os pauzinhos ali, para mim poder conseguir aquilo que eu desejo com o meu dinheiro. Eu preciso do dinheiro. Meu pai estava contando para mim que ele tinha um patrão que morava na Europa. Tinha casa na Europa. Ia para a Europa e voltava. E ele era crente presbiteriano. Falou que um dia ele voltou e falou: a Europa acabou. A Europa acabou, não tem mais igreja. Isso é muitos anos atrás. Estou falando 2009, por volta dessa época. A Europa acabou, não tem mais igrejas. As igrejas estão fechando. E aí o meu pai falou: não, triste. Ele falou: não, mas isso é natural. É natural. Lá eles venceram a pobreza. Lá eles têm as melhores escolas. Lá eles têm os melhores hospitais, empregos. Você só fica desempregado se você quiser. Você falando naquela época, né? E aí que você não precisa de Deus. Você não precisa de milagre mais. Você não precisa de orar. Porque aquilo que você desejava de Deus, você já tem. Deus vai fazer o quê por você? Tudo que você quer de Deus é o quê? Saúde, sua família está em segurança, emprego bom, recurso. Eu tendo isso, eu não preciso mais de Deus. É o ponto central do pensamento edomita. É o ponto central, que é o ponto central do pensamento de todo ser humano. De cada ser humano que existe. Então aí, Jesus quebra esse paradigma, afirmando que a salvação é uma obra de Deus, ela é impossível para o esforço humano. Ou seja, com ou sem dinheiro, é impossível você ser salvo, a não ser que Deus te salve. Esses impossíveis humanos são possíveis para Deus nesse sentido. E a ironia final, no livro de Edom, no livro de Obadias, né, na história de Edom, é que toda aquela promessa em que um dia Edom cairia, é um contraste direto com o que acontece com Jesus e Herodes. Né? É como se não tivesse funcionado a argumentação, eles não tivessem mudado, e agora
a situação invertesse. Não sei se vocês sabem, o rei Herodes, ele vem de uma linhagem de pessoas que foram convertidas por meio de vários ataques que Israel fez a Edom, na época dos Macabeus, nessa época, nesse período, o povo de Israel, o povo de Judá, eles conseguiram converter os edomitas e os povos em volta. Então, os povos em volta, os edomitas, muitos deles se tornaram meio que judaizantes, judeus, crentes em Deus. E então, eles se tornaram um povo chamado povo idumeu, edomita, idumeu. E Herodes era descendente dos idumeus, ele era um edomita, Herodes, o rei Herodes. E ele era descendente, e a família dele é uma família muito poderosa. E então, os romanos, quando dominaram sobre a Grécia, e aí a Grécia, Israel, né, o povo de Israel estava sob o poder da Grécia, então quando os romanos invadiram e dominaram a Grécia, que dominava o mundo na época, eles pegaram esse rei Herodes, fizeram uma aliança, uma amizade com ele, e colocaram ele como rei dos judeus. Então, e deram esse título para ele, rei dos judeus. Mas ele não era judeu, ele era um edomita, um idumeu. E todo mundo sabe que a conclusão da história vem os reis magos, né? Os sábios do Oriente, chegam até Herodes e perguntam assim: quem é o rei nascido? O rei nascido, o verdadeiro rei. O que Herodes faz? Herodes vê a ameaça. Herodes, ele é edomita, ele é idumeu. E ele só é rei por causa de uma aliança com os romanos. Ele não é rei de judeu nenhum, tanto que os judeus negavam ele como rei. Então, o que ele faz? Ele ouve a notícia de que um rei legítimo entre os judeus nasceu. E agora, esse rei legítimo nascido vai assumir o seu trono. Então, o que ele manda fazer? Todo mundo conhece a história. Ele manda matar todas as crianças para proteger o seu reinado, né? Proteger a sua coroa. A guerra voltou. Agora, novamente, os edomitas estão tentando destruir Israel, mais uma vez, através de um rei que governa sobre eles, né? Ou seja, esse é um contraste entre esse recurso e entre o recurso e aquilo que Israel tem, que é Deus, né? Deus. Herodes, ele tinha o poder de matar, e ele tenta matar. Só que aí Deus preserva o seu filho Jesus. Herodes vai lá e constrói fortalezas. Herodes construiu muita coisa. Depois eu estava vendo uns documentários sobre construções antigas na época em Israel, que foram feitas pelos romanos. Elas foram feitas pelos romanos, mas foi porque Herodes, sob o poder de Herodes. Então Herodes construiu muita coisa. Só que Jesus não construiu absolutamente nenhum castelo, nenhuma fortaleza, né? Nenhum porto, como eles fizeram. Mas ele construiu... Herodes, enquanto tentava construir o seu reino, Jesus construiu um reino espiritual e eterno, né? E o final, né, a conclusão Jesus estava construindo o reino de Deus, mostrando e revelando esse reino de Deus. Então, no final, nós temos agora esses últimos versículos, antes da nossa conclusão, que diz assim, versículo 17 e 18. No Monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú, restolho, palha. Aqueles incendiarão a este e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Então, Esaú, aqui, Edom, é uma grande metáfora
toda a Babilônia, todos os reinos do mundo, todos os gentios. Então ele é uma grande metáfora nesse final para isso. É como se Deus estivesse dizendo assim para Edom: vocês eram irmãos. Eu considerava vocês irmãos, parte na aliança. É como se Deus estivesse dizendo isso. Vocês deveriam ter se considerado assim. Mas como vocês se opuseram, a Israel nesse último ato, nesse ato em Obadias, Jacó e José, né? Jacó e José, que é a casa de Jacó, Israel e José, as duas meia tribos, né? Benjamim. Todo esse povo de Israel será fogo. E você agora é restolho. Deus estava destituindo o que Edom poderia ser, né? Qualquer coisa que restava para Edom dentro da aliança, ele estava completamente destituído agora. De tal forma que ele seria totalmente destruído pelos seus irmãos. E aqui, nós temos que também olhar dentro do contexto histórico. Nesse momento, Edom era superior a Israel. Israel era nada. Israel era metade cativa e a parte que ficou improdutiva, sem muros, totalmente destruída. E Edom estava reinando, de certa forma, né, sobre tudo aquilo. Deus estava dizendo: aparentemente agora vocês detêm todo o recurso. São poderosos, detêm um exército muito maior do que o meu, aparentemente. Mas haverá um dia que isso vai mudar. Isso vai ser invertido. E Israel, como um fogo, irá consumir todos vocês, porque agora você não é mais irmão. Você é Babilônia, como o resto do mundo é. Então, a aplicação final é que Deus destitui ele de qualquer irmandade que eles poderiam ter. E diz: agora vocês são Babilônia, como a Babilônia é. Se comportaram como tal. E é isso que eu queria dar esse veredito final. Por que eles são Babilônia agora? Eles se comportaram como tal. Eles alegaram-se com a Babilônia destruindo Israel. Eles se importaram com os recursos, assim como a Babilônia se importava. Não sei se os irmãos lembram, mas o que acontece? Por que a Babilônia invadiu Israel? Qual que foi o motor? Ou qual que foi aquilo que foi a virada de chave para a Babilônia invadir Israel? Alguém lembra? Foi porque um rei, uma vez, para poder agradar a Babilônia, chamou alguns emissários babilônicos e mostrou o templo. E o templo era todo de ouro. Os utensílios eram todos de ouro. Tudo de ouro, tudo de ouro. E na hora que eles viram isso, eles falaram: esse lugar, nós precisamos desse ouro. Era muito ouro, muito ouro. Então a Babilônia, esses emissários voltaram e o profeta virou para esse rei e falou: por causa disso Israel vai cair. Eles viram o ouro e é isso que eles se importam. Eles olharam para o ouro e é com isso que eles se importam. Vamos encerrar nossa aula agora. Vamos ler o último versículo. E assim aí eu vou ler aqui o final e a gente encerra. Versículo 20 e 21 diz assim: e os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte de Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então, como eu disse, o reino será do Senhor. Por quê? No ato final da história, que é o ato central da cruz, um último edomita, rei, tentou uma estratégia contra o fraco, entre aspas, Jesus, o judeu, né? Ele era um bebê, irmãos. Como que ele poderia humanamente se defender? O outro era o rei. Era o rei. Então, na sua última ação
se você pudesse apostar, porque você vai ter que apostar, o rei Herodes, com todo o seu exército, contra o bebê Jesus, quem que você apostaria, humanamente falando? Então, na sua última estratégia, no seu pressuposto de humanidade, na sua resistência, no seu próprio ser humano em si, confiando em si mesmo, Herodes tentou destruir Jesus antes que ele se tornasse rei, né, como um bebê. Enfim, então Jesus teve que ser cativo no Egito, e então o reino de Herodes acabou. O reino de Herodes foi extinto e o reino do Senhor foi estabelecido. O reino de Jesus foi estabelecido. Então o que se cumpre em Cristo, nessa promessa que o Obadias está fazendo, eu não tenho slides hoje, senão a gente podia fazer até um mistério, né, sobre o prometido, né, mas aqui não tem como. Em Cristo, o reino de Deus foi estabelecido. O reino do Senhor, ou melhor, versículo 21, salvadores hão de subir no monte de Sião para julgarem o monte de Esaú. Mas já julgaram, Deus já tinha julgado e dito assim, já não é mais, é Babilônia, não é mais irmão. E o reino será do Senhor. E então Jesus vem e diz, o reino é meu, o Senhor. Então nós encerramos aqui, vendo como que toda essa, Obadias faz toda essa profecia a respeito e apontando para um único lugar, como toda a Bíblia faz. O Antigo Testamento está fazendo, ele aponta sempre para o mesmo lugar. Um prometido, um Messias. E agora, esse prometido, esse Messias, em Obadias, ele é o próprio, aquele que estabeleceria, salvaria Israel e estabeleceria o reino do Senhor. E então é esse que Obadias aguarda, confia, e isso não numa situação boa, mas Obadias lá, junto com os cativos, na destruída Judá, na destruída Israel, ele confia que um dia virão salvadores, restaurariam Israel, e esse salvador específico estabeleceria o reino de Deus. Certo? Irmãos, alguém quer comentar alguma coisa? Hoje foi mais tranquilo, meio sem comentários. Quem quer fazer um comentário, uma pergunta? Se não, vamos orar então. Nós encerrarmos. Senhor, nós somos gratos a Ti pelas Suas misericórdias, porque o Senhor, através da Sua misericórdia, sem que nós tivéssemos qualquer recurso envolvido nisso, apesar de sabermos que temos recursos, sim, mas o Senhor é o nosso Deus e não o nosso recurso. O Senhor é o nosso Senhor e nós estamos no reino do Senhor, e tudo aquilo que nós fazemos é dentro do seu poder e da sua majestade. E, ó Pai, nós imploramos que tudo isso seja para a glória do Senhor, seja para exaltar o seu nome e fazer a sua vontade. Eu imploro isso no nome de Jesus. Amém.